eu falei para vocês da crise de oxigênio, né, como um período assim super drástico, né, e de adaptação, trazendo a crise de oxigênio como um período também de adaptação da vida, mostrando o quão é potente essa capacidade de adaptação e de evolução da vida, né? E, então, eu gostaria de falar de algo bem importante, porque nós podemos considerar, como eu falei anteriormente, né, de que a gente tem um grande risco de estar caindo num grande ciclo de extinção em massa, né? E daí, quando a gente fala, né, nessa possibilidade do ser humano gerar um ciclo de extinção, voltando àquilo que a gente tinha falado anteriormente, que segundo a própria Lynn Margulis, que agora vocês viram o vídeo dela e então vocês já têm uma ideia um pouquinho da teoria dela. Eu vou deixar o vídeo que a gente viu na descrição para que vocês possam também retomar esse vídeo, né? Então, a gente vê o quanto a Lynn Margulis considera as bactérias como fundantes através de todo o mecanismo de simbiose com todos os outros seres vivos, né? Ah, multicelulares, né? Então, a gente vai ver o quanto elas são importantes, e a Lynn Margulis diz que mesmo que exista um ciclo de extinção em massa, novamente, as bactérias têm o potencial de regenerar a vida e que um novo ciclo de vida se crie, né? Então, dentro desses ciclos de extinção em massa, grande parte, né, desses ciclos foram vividos ainda quando a vida estava lá no início, né? Então, eram ciclos que ainda dentro da vida marinha, de micro-organismos, organismos bem pequenininhos, né? Então, que fazem parte de um primeiro ciclo de sistemas viventes, né? E o último ciclo de extinção em massa é o que a gente conhece mais, né? Que é o famoso, a famosa colisão de um meteoro na Terra, que possivelmente tenha gerado o ciclo de extinção dos dinossauros. Mas o importante é a gente perceber, né? Eu acho que cada um desses ciclos de extinção em massa, eles proporcionaram, tá, um, 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 um desaparecimento de algumas espécies, e isso foi a oportunidade para algumas outras espécies evoluírem, né? Os próprios dinossauros, os grandes dinossauros, eles vêm depois do terceiro ciclo de extinção em massa, né? Então, a partir daquele momento, teve um, uma evolução que vai fazer com que surjam esses grandes répteis que tomaram conta do planeta por muitos milhares de anos, né? E é o desaparecimento deles que traz, né, o momento onde começam a se evoluir os mamíferos, né? Então, a gente hoje vive num ciclo onde os mamíferos tiveram a oportunidade de evoluir e se diversificar de uma forma muito grande. Bom, o que faz esses ciclos de extinção em massa, né? Geralmente são mudanças ambientais profundas, às vezes ah, 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 podem ter a ver, por exemplo, com um período de glaciação, com um período de resfriamento, né? Então, acredita-se que né, o primeiro ciclo de extinção em massa tenha sido provocado por um resfriamento da água de todo o planeta, o que gerou uma mudança climática, né, que matou a maioria dos organismos vivos. A explosão de grandes vulcões, tá? Vulcões muito potentes que fazem com que a radiação solar não venha tão fortemente,
e daí gera um período também de resfriamento, que pode gerar um inverno glacial, etc. Então, isso também pode gerar ciclos de extinção. No caso, a colisão de asteroides, já 2 ciclos de extinção em massa foram por colisão de asteroides, o último sendo esse mais recente de todos, que é o dos dinossauros. Foi o último ciclo de extinção em massa. E se acredita, tá? a, a gente pode ver isso, né, pelo que a gente percebe, existe um grande processo de ameaça da maioria das espécies, de extinção de uma grande parte das espécies selvagens, né? Então, que a gente estaria vivendo novamente um ciclo, tá? Dessa vez provocado pela nossa espécie, pelo ser humano. Bom, então aqui eu trago de novo, né, essa reflexão, né, que uh, a, a vida, né, segundo o que a Lynn Margulis vai trazer para a gente, a vida ela vai se dar muito mais por um processo de colaboração do que por. Só um pouquinho. Entrou uma coisa aqui que não tinha que ter entrado. Então, vai se dar muito mais por um processo de colaboração do que um processo de competição. Tá? Então, não que não existam espécies, né, que sejam, ou indivíduos, né, que sejam competitivos. Sim, existe essa característica também na vida, né? Mas o que acontece em longo prazo com a competição, né, com modalidades competitivas, é que elas geram, elas são contraproducentes a longo prazo, né? Então, por exemplo, dentro de um grupo de animais, né, um, um, um indivíduo dentro daquele grupo de animais que é super agressivo, que é muito forte, que é muito potente, pode ser que ele consiga tomar alimento dos outros membros de um grupo, pode ser que ele consiga se reproduzir com mais facilidade, mas isso em longo prazo para aquele grupo não é viável, se torna destrutivo. Então, as modalidades que têm a ver com agressividade e com competição, elas tendem a servir, quem sabe, para um indivíduo, um pequeno grupo, por um tempo, mas a longo prazo elas fazem com que exista um processo de extinção, tá? Porque é inviável, se torna inviável. Chega um momento que não que se torna tão agressivo e tão destrutivo que se torna inviável. Enquanto os processos de colaboração eles tendem a terem mais sucesso a longo prazo, né? Então aqui eu trago o exemplo da abelhinha, né? A abelhinha que ela se alimenta vai coletar o pólen das plantas, né? E vai produzir o mel a partir desse pólen, mas ao mesmo tempo que ela vai lá e vai, as flores vão colaborar com ela, dando esse alimento, ela vai também colaborar polinizando essas flores, polinizando as plantas, né? Então, existem vários processos, não só no nível de micro-organismos, como a Lynn Margulis explica, né? Então, por exemplo, os micro-organismos que vivem no nosso sistema digestivo, que nos ajuda a digerir a comida, que possivelmente a gente não conseguiria fazer a digestão sem esses micro-organismos, né? Então, essas são relações num nível micro de colaboração. Mas a gente vai ter também relações no nível macro, né? E segundo o que a Lynn Margulis coloca, que essas relações de colaboração, elas também nos envolvem, né? Então, que existem várias espécies no mundo animal e no mundo vegetal que, de certa forma, né,
elas foram beneficiadas pela nossa presença, né? Então, ao mesmo tempo que a gente entrou pela característica tão violenta da nossa espécie, né? Tão agressiva e dominante da nossa espécie, como eu disse, que isso é algo que não leva a uma história muito longa, né? Mas, de certa forma, algumas espécies se beneficiaram, né? E conseguiram ampliar seu espectro de ação por nossa presença. Então, se a gente pensar, por exemplo, no trigo, né? O trigo é uma espécie de planta, né? Que se beneficiou com a nossa presença, digamos, em nível de reprodução, em nível de se espalhar pelo mundo, né? Digamos que a gente pensar no vírus da pandemia, né? No vírus, no coronavírus. O coronavírus se espalhou pelo mundo, né, com muita rapidez, justamente por todo o sistema de comunicação, de viagens que a gente tem, né? Então, uma pandemia, uh, há 1000 anos atrás, ela levava muito tempo até se espalhar por todo mundo. Acabava se espalhando, mas era muito lento em comparação ao que acontece agora. Porque as pessoas pegam avião, porque as pessoas, né? Então, todo o sistema de comunicação que existe entre as pessoas, isso não facilita só para as pessoas, facilita para alguns seres vivos também, né? Toda a tecnologia que a gente tem, uh, uh, e, ela pode facilitar para alguns seres vivos também. Então, tem uma coisa muito graciosa, assim, né? Eu acho engraçado, mas também eu acho que é interessante a gente pensar sobre isso, que a Lee Margulis diz assim que possivelmente a, a NASA, né? A NASA seja uma estratégia das bactérias, né? Ela diz que as bactérias se beneficiam das naves espaciais, por exemplo, que vão para Marte, né? Então, quando a gente pode mandar uma sonda espacial investigar Marte, não ir nenhum ser humano dentro dela, né? Mas sempre, certamente, vão um montão de bactérias, e esse montão de bactérias tem alta capacidade adaptativa. Então, pode ser que alguma chegue a Marte e consiga se adaptar à atmosfera de Marte, né? Então, consiga sobreviver lá. Então, a Margulis diz que tudo que a gente faz, que o ser humano faz também, tem uma serventia, entre aspas, né, para a vida. Então, mesmo que a gente, com toda, com essa, com esses, não, de uma forma não intencional, né, a gente colabora com algumas espécies, né, e, entre aspas, somos utilizados por elas. Assim como a gente pensa que utiliza algumas espécies, né, a gente também é utilizado por algumas. Bom, então, a gente eu quero entrar agora em alguns detalhes assim sobre a questão da evolução da vida, né. Então, essa questão a gente depois vai ver um pouquinho mais quando a gente trabalhar a questão da psicologia, né, dentro dos comportamentos instintivos, né, e do que é o aprendizado. Então, quando a gente pensa em seres, né, em organismos vivos, especialmente animais, né, quando a gente pensa, por exemplo, em animais que têm um sistema nervoso bem básico, a gente vai ver que esses animais, eles geralmente têm um comportamento inato, né? Ou seja, eles já vêm já nascem com o que eles têm que saber, né? Mas eles têm eh, digamos que a sobrevivência deles se dá não por um aprendizado, porque aquilo que eles precisam de conhecimento eles já vêm herdado,
mas que é algo que se reforça com a experiência, tá. Então, vamos ver, assim, eu sempre trago quando eu vou falar disso, eu trago o exemplo das tartarugas. As tartarugas já são, animais bastante evoluídos, têm um sistema nervoso já bastante complexo, né, mas elas têm um comportamento, como a maior parte do comportamento das tartarugas é inato, né, porque as tartaruguinhas não chegam a conhecer seus pais, né. Então, a tartaruga vai lá numa praia, abre um buraco, enterra seus ovos e vai-se embora para o oceano. E isso faz com que o que que acontece? Quando nasce as tartaruguinhas, elas têm algum mecanismo interno, né, que já é inato, que dá para elas já sabem a direção que elas têm que tomar para ir para o mar, né, elas já têm uma orientação prévia que é biológica, né, e, e elas já sabem caçar os seus primeiros lá, buscar os seus primeiros alimentos. Quando elas conseguem ter sucesso nisso, né, as poucas que sobrevivem, porque, por exemplo, as tartarugas colocam um monte de ovos e daí quando nasce um monte de tartaruguinha, mas a maioria não sobrevive. É caçada antes, né, faz parte do ciclo alimentar, por exemplo, de gaivotas, etcétera, e algumas chegam no oceano, e mesmo assim, somente dessas que chegam, algumas vão sobreviver. As que conseguem sobreviver, elas tomam esse comportamento inicial, que é, determinado biologicamente, né, e é inato, e daí começa todo um processo de reforço da experiência através daquilo que elas estão vivendo. Então, se o animal é um caçador, ele vai caçar e daí ele vai cada vez mais ter essa capacidade, ou de buscar alimento, né, buscar plantinhas, seja lá o que a característica alimentar daquele animal, né, isso, começa com algumas experiências que vão sendo cada vez melhor sucedidas, à medida que essa experiência bem-sucedida vai reforçando esse comportamento, então, em cima desse comportamento herdado, existe um reforço daquele comportamento original, tá. Isso não significa que esse ser não aprenda nada, ele tem um espectro aberto para o aprendizado, né, que tem a ver com as coisas que ele está vivendo e tudo, mas, a sobrevivência não depende do comportamento aprendido imediatamente, ele já vem com uma base. Daí a gente vai ter os animais, né, que têm um sistema nervoso mais complexo. Quanto mais complexo, né, maior é a necessidade de aprender e menor vai ser o comportamento herdado, tá. Então, a gente vai ter, por exemplo, nos grandes mamíferos, né, a gente vai ver que existe um nascimento já com uma série de comportamentos que já vêm, que são prévios, né, mas já existe uma certa vulnerabilidade ao nascer, né. Então, quanto mais complexo, menos apto está o ser recém-nascido para, sobreviver sozinho, né, e mais ele vai ter que aprender na convivência com o seu grupo, com os pais, com a mãe, né. Com Depende da espécie aí, como essa espécie se organiza, né. Então são comportamentos aprendidos. E quando existe o comportamento aprendido, né, também existe a criação, que é algo muito interessante, de uma de uma espécie de cultura, tá. Então a gente vai ver nos animais, de sistema nervoso bem complexo, são mamíferos, né, como elefantes, golfinhos, orcas, baleias, os grandes símios, a gente vai ver uma espécie de protocultura, a gente poderia chamar, assim, de uma protocultura, né, que é uma espécie de um aprendizado de grupo, que é passado de geração após geração. Não é um aprendizado,
que vem, não é um comportamento herdado, né, geneticamente, é algo que tem que ser aprendido, mas que é passado de geração em geração. E daí eu trago sempre esse exemplo aqui dessa orca, né, que eu tive, assim, foi uma experiência bem forte para mim, na Patagônia, a a história dessa orca aqui, tá, desse grupo de orcas. Ele é um grupo bem específico, que existe na Patagônia, das orcas, né, a gente sabe que a orca é uma baleia, uma espécie de baleia, ela não é hã, aliás, não é uma baleia, é um golfinho, uma espécie de golfinho, né, um um, que tenha uma especificidade, né, um tipo de é que chama cetáceo, né, o nome dessa desses animais, me parece que é cetáceo, agora não me lembro direito. Então, que são animais que têm um sistema nervoso muito complexo, são super inteligentes, né, são super capazes de aprendizado e são bastante dependentes do aprendizado. Então, na Patagônia existe um grupo de orcas, que tem uma especificidade, que é diferente de orcas de outros lugares, né. Então, a especificidade desse grupo está na caça, tá. Então a gente vê aqui embaixo um lobinho marinho, tá. Esse aqui é um lobo marinho. Então, na Patagônia tem esse grupo de orcas que elas desenvolveram uma forma de caçar esses lobinhos marinhos, que é assim, eu vou descrever o que que eu vi, tá. Então eu estava numa praia, né, na Península Valdez, né, numa praia observando esse fenômeno. A gente vai lá para a praia para observar esse fenômeno, não dá para entrar na praia, né, a gente fica em cima de uma duna e tem um monte de fotógrafos e coisa que ficam fotografando esse fenômeno. Então, daí nessa praia tem um monte de lobos marinhos, tá, é uma praia onde as mamães lobas marinhas vão, ter os seus filhotes, né. Então, nessa época que eu fui, eu acho que era maio, se não me engano era maio, abril ou maio, eu não me lembro direito. Então, tinha essas mamães cheias de lobinhos marinhos recém-nascidos e elas estavam ensinando eles a nadar. É muito interessante, né, elas entram dentro da água junto e ensinam eles lá a nadar, a brincar na água, etcétera. E daí tem também os machos que ficam na areia, os machos são imensos, né, eles são bem agressivos, os machos, então tu vê mais a interação das dos com os filhotes a partir das mães, né. E daí, tu tá lá olhando isso, que é uma paisagem muito bonita, uma coisa muito alegre, cheia de filhotinhos e coisa, e daí o guia que estava com a gente, ele disse: "Olha, lá tá as orcas", e daí a gente começa a ver lá no fundo, né, essa barbatana da horta que é grandona, né, para fora, então a gente começa a ver, mas muito lá no fundo, começa a aparecer esse sinal das orcas, né. E daí é incrível, porque a gente consegue ver, porque está lá em cima da duna, né, mas os lobos marinhos, a princípio, estão no nível do mar, não conseguem ver, mas as mães se dão conta, então elas começam a sair da água e começam a ir para a praia. E os lobinhos marinhos estão se divertindo, os filhotes, né, estão se divertindo na água e muitas vezes não querem sair, e as mães começam a gritar desesperadas para eles saírem, e tem uns que não saem e que são bem bobinhos, assim, sabe, eles são todo meio molinho, estão aprendendo a nadar, né. E daí vem se aproximando as orcas, vem se aproximando, então quando elas estão bem perto da praia, né, para caçar, praticamente todos os lobos marinhos já saíram, hum. E os filhotes que são mais lentos e mais lerdos e não sabem do perigo que estão correndo, eles ainda ficam na beira da praia. E essas orcas, então, elas desenvolveram uma forma de caçar esses filhotes
que é uma coisa muito forte, muito louca. Elas saltam para a beira da praia, elas saem do mar, né, e daí quase sempre conseguem abocanhar um filhotinho. E daí elas vão se rastejando de volta para o mar. Elas vão fazendo um movimento que faz com que elas entrem no mar de novo, já com o filhotinho dentro da boca, né. Então, isso é uma técnica de caçada que foi desenvolvida somente por essas orcas da Patagônia. Nenhuma da Península Valdez. Nenhum outro grupo de orca no mundo tem essa técnica de caça, tá. Então isso nos traz de que é uma espécie de protocultura, né, desse grupo específico. Tá bom? E depois eles ficam ensinando os próprios filhotes deles a como caçar, a gente pode ver isso, né, eles brincam com a caça para ensinar os filhotes a caçar. É muito interessante, dá um aperto no coração a gente ver os filhotinhos sendo caçado, mas é muito interessante também. Então, a gente vai ver que nos mamíferos, né, mas também nos pássaros, o cuidado com os filhotes, né, esses filhotes que nascem, quanto mais vulnerável é um filhote, quanto mais a gente, esses filhotes precisam de cuidado, maior vai ser, o período a questão da abertura para essa aprendizagem, né. Então, o que a gente pode dizer, né, que o cuidado ou a afetividade também, a gente poderia ver dessa forma, a afetividade ela tem uma raiz, né, uma base que é uma base, biológica, né. Então o próprio amor, o próprio cuidado, o interesse que os pais têm pelos seus filhotes tem uma origem biológica, é uma estratégia de sobrevivência. Daí a gente vai vendo a nossa espécie, né, a nossa espécie é a espécie que mais vai ter um sistema aberto ao aprendizado, né. Então, nós nascemos, né, ainda numa fase ainda fetal, né. A gente pode dizer que a gente nasce num num estado de vulnerabilidade, e de pouco amadurecimento, que ainda é um estado fetal, né, hã, completamente dependentes, né, do cuidado do outro, então na nossa espécie a questão do cuidado é muito importante, né. Infelizmente a gente teve uma série de ideologias que influenciaram negativamente nesse processo, né, dizendo que os bebês não ficam mimados se a gente cuidar demais, etcétera. Mas o fato é que, hã, quase tudo que tem a ver com o desenvolvimento dos nossos potenciais e a nossa relação com o mundo tem a ver com esse estado de vulnerabilidade e essa, digamos, não aptidão para, hã, sobreviver sozinhos, né. Então, a espécie humana é uma espécie que precisa do cuidado para sobreviver. E é um sistema muito aberto, né, então tudo que a gente vive, né, tudo que a gente vive recebe, é formador para a gente, né. Então, o afeto, ele é formador, o desafeto também é formador, o cuidado é formador e a falta de cuidado também vai formar um determinado tipo de estrutura na nossa identidade, né. Então, os primeiros anos de vida de um ser humano são absolutamente marcantes, porque é um inclusive o nosso sistema nervoso não está ainda não está maturado, né. Então, todas as nossas vivências de primeira infância, elas são profundamente marcantes e elas estão ensinando coisas para gente. Então a gente tem a sensação de que, por exemplo, uma criança, ela começa a aprender
lá se eu, quando ela começa a caminhar, começa a comer, ter que comer com a colherinha, etcétera, que a gente está começando a ensinar coisas para ela aí, ou que depois ela vai aprender o que serve mesmo para a vida dela quando ela for para a escola, etcétera. E a gente não se dá conta que o principal aprendizado que a gente tem sobre a relação com o mundo, se dá no momento do parto e nos momentos seguintes. Então, aí o mundo nos recebe como um sistema completamente aberto e que está absorvendo tudo o que acontece, né. Então, quando um bebê chega no mundo, o mundo que o recebe é o retrato do mundo, da percepção que ele vai ter do mundo o resto da sua vida, né, por toda a sua vida. Então é super, super importante essa vivência, primeira para o ser humano, ela é fundamental, porque ela é estruturante, né, da relação que a gente vai ter com o mundo depois. E o estado de vulnerabilidade que a gente nasce, ele é um ele requer, né, uma espécie de uma continuação desse útero. Nós somos uma espécie onde o útero, que nos dá essa condição de proteção, ele tem que ser estendido para depois da gestação, né. Então, o processo de acolhimento de uma criança recém-nascida, ele é um processo de extensão do útero. Então, a nossa espécie, ela funciona como um grande útero protetor, né. E nós, na realidade, precisamos disso durante toda a vida, não apenas nesse primeiro espaço de infância. Só um pouquinho, pessoal. Mas depois, né, esse primeiro momento, ele é super, super, super importante, né, porque é o momento onde a gente está mais aberto ao ambiente, né. Então é super importante que a gente encontre um ambiente receptivo, acolhedor, carinhoso, uterino, uma extensão do útero.